noite, seja bem-vindo. Com as eleições regionais cada vez mais perto, juntamos hoje 4 forças políticas que vão a votos a 29 de março. Recordo que estes debates obedecem a um calendário que vai trazer à televisão da Madeira todas as forças concorrentes num processo de rotatividade. Por isso, são convidados desta edição Mário Pereira, do CDS, Raquel Coelho, do PTP, que representa também a coligação, liderada pelo PS, Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, e Miguel Fonseca, do PDC, Plataforma de Cidadãos. Digamos assim, reservas relativamente ao entrar no projeto destes. É preciso entendermos que na Madeira atualmente existem 2 tipos de oposição. Existe uma oposição consequente, que entende que só com um clima de unidade é que será possível se derrubar o PSD. E existe uma oposição que, por sectarismo, pelas direções, por aqueles que são os interesses das direções nacionais, por disputas partidárias, optaram por estender, neste caso, o tapete vermelho ao PSD, o tapete vermelho ao Dr. Miguel Albuquerque. Nós vamos para as regionais numa unidade porque entendemos que esta é a melhor forma realmente de conseguirmos chegar ao poder e realmente podermos que a Madeira tenha o ponto de viragem e a mudança que tanto precisa. E é com essa missão que nós vamos para as próximas eleições regionais. Nós temos como principal adversário a pobreza e a exclusão social. Nós temos um programa de governo, temos um trabalho no sentido de realmente colmatar essas falhas, o grave problema de subsistência que existe na Madeira. E é com essa missão que nós vamos numa unidade, porque só com uma unidade dos democratas nós temos realmente chances de poder chegar ao governo, pôr o nosso programa político em prática e ajudar as pessoas e fazer a tão desejada mudança que a Madeira tanto precisa. Porque não adianta de nada os partidos da oposição, neste caso, estes anos todos, andarem a lutar contra as políticas do PSD, contra as políticas do Dr. Alberto João Jardim. E quando existe a oportunidade de realmente se chegar ao poder, eles recuam. Portanto, foi uma falha, e faço esta crítica aos partidos da oposição que optaram por não concorrer em unidade, apesar de ser um direito que tinham, não deixa de ser um favor que estão a fazer ao PSD, até porque há uma oposição que não quer de forma alguma assumir responsabilidades. Porque uma coisa é estar na oposição, uma coisa é fazer barulho, outra coisa é protestar, outra coisa é estar no poder, é ter responsabilidades e ter a responsabilidade de ajudar as pessoas. Portanto, Raquel está convencida que esta coligação é uma coligação com grandes possibilidades de vir a ser poder na região a partir de março? Não tenho qualquer dúvida que com a unidade dos democratas será possível realmente um ponto de viragem na Madeira. A coligação Mudança tem uma série de propostas, não são novas, essas propostas já foram apresentadas pelos vários partidos da coligação na Assembleia ao longo dos anos. O PSD optou por não apresentar essas propostas, por não aprovar essas propostas, não aprovaram porque não quiseram, tiveram essa oportunidade. Os intervenientes... São propostas, muitas delas, que têm a ver com o chamado sistema político regional, a vários níveis, que o PSD também agora diz que é preciso alterar. O PSD agora optou por uma estratégia de usar a retórica da oposição. Se a oposição diz que realmente é preciso encerrar o Jornal da Madeira, o Dr. Miguel Albuquerque também diz que é preciso encerrar o Jornal da Madeira. Se a oposição diz que é preciso estabelecer-se uma linha da Madeira, uma linha marítima da Madeira para o continente, o Dr. Miguel Albuquerque também está a utilizar essa retórica. Mas o que é certo é que os intervenientes do Dr. Miguel Albuquerque foram os intervenientes do Dr. Alberto João Jardim. E vimos que eles já estavam interessados em aplicar e pôr em prática essas propostas. Mas só para terminar, e isto eu penso e quero julgar que os madeirenses vão ser mais inteligentes nas próximas eleições regionais e não vão dar o poder a quem provou que não sabe governar. Dr. Mário, Raquel Coelho, também é a mesma questão. Como resolver o problema da sustentabilidade das finanças públicas? Antes de começar nesse ponto, que é um ponto importantíssimo, não poderia deixar de dar resposta aqui ao Sr. Roberto Almada, que foi altamente injusto nas declarações que fez. O Partido Trabalhista sempre se mostrou, assim como todos os outros partidos integrantes da coligação, receptivo já à entrada do Bloco de Esquerda. As razões que levaram o Bloco de Esquerda a não aderir à coligação são razões que transcendem o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista não aceita ser bode expiatório daqueles que são os problemas do Bloco de Esquerda. E eu tenho informação e sei e posso adiantar que o Bloco de Esquerda, por desejo da direção regional,
tinha a direita a nível nacional não queria estar associado com o Partido Socialista. Foi esta a razão que fez com que o Bloco de Esquerda não aderisse à coligação. Portanto, nós não aceitamos ser bode expiatório. Então o Bloco de Esquerda usou o facto do Partido Trabalhista, dos lugares que ele tanto Vamos fala, avançar o programa, que já percebemos como essa bode questão. expiatório para explicar o porquê de não aderir à Raquel unidade dos Coelho, democratas. solução para as finanças públicas da região, que estão num problema, como se sabe, e é evidente pela dívida que tem, de difícil resolução. Pronto, a região está sufocada pelo peso da dívida. Nós estamos amarrados a um plano de ajustamento económico e financeiro que está a matar aos poucos a economia, está a condicionar a vida das pessoas e, como tal, nós não queremos morrer da doença, mas também não queremos morrer da cura. E, como tal, julgo com o peso da dívida que temos, que para 2016 já ameaça atingir os 400 milhões de euros, a Madeira tem apenas uma opção, que é a renunciação da dívida. A primeira opção, esta opção de renunciação da dívida, para ser viável, tem que ser feita na perspectiva, na ótica do devedor, ou seja, na ótica do contribuinte madeirense e não na ótica do credor. Tem que ser dadas condições da Madeira poder pagar a dívida sem que isso condicione o progresso económico da E é possível conseguir essas soluções e ao mesmo tempo eventualmente reduzindo a carga fiscal que nesta altura o que é que nós precisamos neste momento? Precisamos de renegociar temos que renegociar a dívida, temos que negociar com a República taxas de juros mais baixas, mais tempo para pagar. E estou a falar aqui de um espaço temporal que se calhar ninguém desta mesa viverá para assistir o pagamento na totalidade da dívida Madeira, mas é um prazo que nos permite pagar sem afogar os madeirenses e os porto-santenses. E cabe à República, neste aspecto, garantir essa possibilidade, porque senão então aí nós temos que chamar os madeirenses novamente a se pronunciar sobre esta matéria. E não queria deixar que isto leva-nos a outra questão que eu gostaria de tocar, é que esta dívida é na totalidade dos madeirenses e porto-santenses. Não me parece que seja. O Dr. Alberto João Jardim utilizou a desculpa aos madeirenses e porto-santenses que esta dívida foi feita porque a Madeira precisava de se modernizar, precisava de se equiparar ao continente. Mas o que ele esqueceu-se de dizer é que atrás deles estava uma trupe de oportunistas que outra coisa não fizeram senão enriquecer escandalosamente à custa dos dinheiros públicos. Mas já termino. Isto para dizer, com a conivência dos órgãos de soberania que tinham o dever e os meios para fiscalizar aquilo que o governo regional andava a fazer e nunca o fizeram. E como tal, eles agora têm responsabilidades nesta matéria, têm que nos auxiliar, quiçá até ajudar no pagamento da dívida. Já deu para perceber as suas ideias relativamente a esta matéria. Vou ter, por uma questão de gestão do tempo, dar a palavra ao deputado Mário. Raquel Coelho, também a mesma questão, política de transportes, quais são as propostas da coligação da qual faz parte? A atual política de transportes levada a cabo pelo Governo Regional tem sido desastrosa para a nossa economia e então, como tal, exige de nós uma profunda alteração da atual política de transportes. Isto quer seja os transportes terrestres, como os transportes aéreos, como os transportes marítimos. No que diz respeito aos transportes terrestres, já aqui foi falado, é preciso realmente impedir a privatização dos horários do Funchal. Também, eu acho que era essencial conseguirmos a subsidiação das carreiras de autocarros em zonas rurais, de forma a baratear o preço das viagens. Passos sociais a 100, 200 euros é incomportável para a maior parte das famílias da Madeira e do Porto Santo e, como tal, era fundamental se conseguir um passo único, ou seja, uma viagem de autocarro ou um passe de uma viagem de um autocarro entre, por exemplo, Santo António e o Funchal não custar exatamente o mesmo que custar do Funchal a Santana ou custar do Funchal ao Porto Menês. No que diz respeito aos transportes marítimos, eu penso que no que diz respeito às viagens interilhas não faz qualquer sentido haver monopólios. Numa democracia sã, ou até mesmo num futuro governo de coligação, a liberalização da linha entre a Madeira e o Porto Santo vai ser liberalizado. O PSD, durante estes anos todos, nunca quis tocar no Grupo Sousa, preferiu proteger um empresário a proteger a população que os elegeram, quando eventualmente poderiam ter surgido outros operadores que pudessem fazer o mesmo serviço, ou até um serviço melhor, a preços mais competitivos. Portanto, nós vemos que o modus operandi do PSD é e sempre será
protecionismo à nomenclatura do regime, aos empresários do regime. Não é à toa que foi o Dr. Miguel Albuquerque o escolhido, porque é a pessoa capaz de levar a cabo toda a nomenclatura do PSD e todo o sistema parasitário do erário público. E tanto que protegeram os empresários do regime que até inviabilizaram a ligação marítima que havia entre a Madeira e o continente por parte do naveiro Armas. E, portanto, agora há que mover esforços no sentido de tentar trazer outro operador para a Madeira e equacionar até mesmo a subsidiação da lenha. E podendo recorrer até à União Europeia para isso. Para terminar, no que diz respeito aos transportes aéreos, eu penso que é imprescindível se rever o atual modelo de liberalização. Já foi falado aqui há bem pouco tempo, os Açores conseguiram um modelo de liberalização muito mais vantajoso, onde foram definidos tetos máximos e, portanto, por viagem, e eu penso que não existem portugueses de primeira nem portugueses de segunda. Se os Açores conseguiram um modelo onde existe esta salvaguarda, penso que a Madeira tem todas as condições para conseguir. Agora é preciso chegar à frente, é preciso negociar, e é para isso que nós aqui estamos. Até de, enfim, possibilitar um serviço de melhor qualidade ao utente. Nós somos defensores da melhoria do serviço de saúde pública. Agora, perante os dados alarmantes que têm surgido, nomeadamente o aumento de quase 21% da mortalidade na região autónoma da Madeira, os 17.400 utentes inscritos em lista de espera cirúrgicas, há pouco mencionados pelo deputado Mário Pereira, os 14.000 em listas de espera para a realização de exames, e estamos aqui a falar de tempos médios de 1 a 3 anos, dependendo da especialidade. Portanto, a única leitura possível é que o nosso Serviço Regional de Saúde está em colapso. O PSD, durante estes anos todos, foi empurrando com a barriga um problema. Esse problema foi-se acumulando, preferiram investir o dinheiro em marinas e por aí fora, e agora o resultado está à vista. Os madeirenses e os porcentenses já estão a pagar com o seu bem-estar e, pior, com vidas humanas, os erros do Dr. Alberto João Jardim e do PSD. Agora, cabe-nos a nós apresentar soluções para este problema, porque aqui está em jogo a vida das pessoas. Portanto, nós identificamos, em primeiro lugar, 3 problemas. Em primeiro lugar, temos um problema de investimento. Temos um problema que é a falta de canalização de dinheiro para a saúde. É preciso investir na saúde e, para isso, é preciso definir prioridades. Nós temos receitas, é preciso racionar essas receitas e investi-las naquilo que é prioritário, neste caso, a saúde. Segundo problema, falta de infraestruturas, falta de recursos humanos. Há que assumir o compromisso que, assim que for possível, da construção de um novo hospital. E, obviamente, a contratação de mais médicos e enfermeiros. Em terceiro lugar, eu acho que é fundamental uma melhor gestão por parte do Cesarame. É preciso mais controle, é preciso mais rigor, é preciso transparência e, acima de tudo, humanismo. Estas propostas que eu aqui apresentei não são novas. A dimensão da rede do sistema, com os engados que tem? Eu julgo que, a nível de centros de saúde, há um grave problema que é a falta de médicos. Eu ainda há pouco tempo desloquei-me ao Centro de Saúde de Santa Cruz, chego lá, o centro está vazio, não tinha absolutamente ninguém. E porquê? Não havia médico. Portanto, temos as infraestruturas, mas depois não temos forma dessas infraestruturas servir às pessoas. E com os custos que elas têm, não é? Há falta de profissionais. Havia pessoas do secretariado, funcionários para a limpeza, e o fundamental, que era médicos, não existia, e o centro estava às moscas. E, portanto, e há que rever essa situação. É preciso apostar em recursos humanos, é preciso contratar mais médicos e enfermeiros, e essa é uma prioridade da coligação.